Amados, nós queremos agora chamar a sua atenção para a meditação na Santa Palavra de Deus. Nós temos um tema muito importante em nossa lição de número 1. Já estamos em mais um trimestre e agora começando a estudar uma lição que traz o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Olha, uma lição muito apropriada, não é? Os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então vamos estar estudando essa reconstrução, o avivamento, que são exemplos para nós hoje, exatamente. E nós começamos já na primeira lição com Daniel, que ora por um despertamento. Eu quero convidar para você ler juntamente comigo Daniel capítulo 9, nós vamos ler versículos de 1 a 3. Temos outros textos, mas estaremos lendo durante a ministração. Daniel capítulo 9, você tem Bíblia, está em casa e pode manuseá-la. Versículo 1 em diante diz: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Glória a Deus. Esse texto vai trazer para nós o profeta Daniel orando por um despertamento. Eles estavam no cativeiro babilônico e de repente Daniel começa a ler o livro do profeta Jeremias. E nesse livro Daniel encontra que haveria um tempo em que as assolações de Jerusalém haveriam de acabar, quando se completassem 70 anos. E Daniel fez as contas e descobriu, ao ler aquela profecia, que os 70 anos estavam terminando. E Daniel entra em oração, pedindo a Deus um despertamento, um agir de Deus. E diz o versículo 3 que ele dirigiu o seu rosto ao Senhor para buscar com oração, com rogos, com jejum e com pano de saco e cinza, isto é, com humilhação. Você vai ver no transcorrer dessa mensagem, desse estudo, que Deus realmente usa, não é? Daniel, naquele período, através de suas orações, acontece um despertamento na vida do povo de Deus e o povo de Deus sai do cativeiro. Eu creio que esta palavra é por demais importante para os nossos dias. Há muita gente que está em cativeiro. Há muita gente cativa, presa, não é? E a igreja precisa se levantar com poder, não é? Com autoridade, com força, não é? Saído em enclausuramento, aqueles que estão enclausurados, não é? E isso vai acontecer, sim, quando vier um avivamento espiritual, um despertamento da parte de Deus. Mas para isso, vamos aprender com Daniel a orar, não é? A buscar o rosto do Senhor, a face do Senhor, buscar com oração, com rogos, com jejum e com humilhação. E Deus mandará esse despertamento que a igreja do Senhor tanto necessita. Amados, falar de princípios divinos em tempo de crise é falar exatamente da necessidade de oração, falar da necessidade de se voltar à palavra de Deus, falar da busca por um despertamento espiritual. São princípios divinos em tempos de crise. Em resumo, a lição de hoje está nos convidando para buscar estes princípios divinos. São princípios estabelecidos por Deus em tempo de crise,
para que possamos vencer a crise, então precisamos voltar à oração, voltar à palavra e buscar um verdadeiro e genuíno despertamento espiritual. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias é um assunto que não pode ser negligenciado e muito menos esquecido pela Igreja do Senhor. Principalmente nos dias em que a perseguição sutil vem de forma crescente, abatendo a Igreja do Senhor. Nós não somos criança que não percebemos que há uma crescente perseguição, de forma sutil, mas a igreja está enfrentando, não é, dias de perseguição, uma perseguição branca, como disse algum jurista, uma perseguição sutil, não é? E isso tem encurralado a muitos crentes, não é? Assustado, amedrontado, glória a Deus, mas que quando a gente estuda sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual que aconteceu, tirando aquele povo do cativeiro, tirando aquele povo do enclausuramento, tirando aquele povo exatamente daquela situação caótica em que estavam, nós vamos crer, nós vamos acreditar que o nosso Deus é o mesmo, para nos enviar, não é, um grande despertamento espiritual e a igreja voltar a ser uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que marcha a passos largos para o céu. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis na história, o despertamento mostra-se o melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Sempre. Sempre o despertamento espiritual foi uma solução. Então, dentre os princípios divinos para esse tempo de crise, não é? Nós vamos exatamente estar focando um despertamento espiritual. Que o Senhor da Seara desperte sobre nós um despertamento puro e genuíno, não é? Capaz de mudar o cativeiro de crentes, não é? Que estão vivenciando um período difícil na sua vida espiritual, de frieza espiritual, fortalecendo a cada crente no poder da palavra, incentivando cada crente a uma vida de oração outra vez e capacitando esses crentes para que eles sejam levados ao arrependimento num mundo que caminha em densas trevas. Então, amados, esse é o tema, esse é o foco da lição de hoje. Nesse trimestre nós vamos estar estudando primeiro avivamento espiritual ou despertamento espiritual, a primeira e a segunda lição, será sempre assim. Depois vamos estudar a reconstrução do templo de Jerusalém, da lição 3, 4 e 5. E aí vamos aprender com Zorobabel, com Josué, nos livros de Esdras, de Ageu e de Zacarias. Vamos ver que Deus é um Deus de reconstrução, que reconstrói aquilo que está caído. O templo estava por terra, não havia templos, por melhor, e Deus fez com que fosse reconstruído o templo. Então o Deus de Esdras, o Deus de Ageu, o Deus de Josué, o Deus de Zorobabel, o Deus de Zacarias, é o mesmo Deus da igreja. É o mesmo Deus de hoje. Vamos crer, estudando essas lições, que a reconstrução virá dentro do projeto de Deus. Depois, vamos estudar a reconstrução de Jerusalém, por Neemias, Neemias governando aí 70 anos depois do templo. Aí vamos ver a reconstrução, reconstrução de Jerusalém. Lições 6 a 10, vamos estar no livro de Neemias, estudando sobre reconstrução. E a gente vai ver que há oposições em tempo de reconstrução. Nós vamos ver que não é tão fácil assim, mas o Deus que está conosco, o Deus que estava com Neemias, é o mesmo Deus e vai nos ajudar a reconstruir. E reconstruir aqui não é apenas o templo físico, mas reconstruir a vida espiritual daqueles que se deixaram abater espiritualmente e necessitam que sua alma seja reconstruída, seu espírito seja reconstruído,
sua vida seja reconstruída, que haja uma reconstrução, não é? Reconstrução dos sentimentos, reconstrução da alma, reconstrução da fé, reconstrução da consciência, reconstrução da comunhão, reconstrução do culto a Deus. Então nós vamos estar aprendendo, não é? Trabalho junto de Esdras e Neemias, depois da reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. Isso tem muito a nos ensinar. E na lição 11 e 12, nós vamos estar aprendendo aqui com Esdras e Neemias, né, esse trabalho de reconstrução, que é muito importante, né? Quando fala-se nos muros, no templo, fala-se na adoração, fala-se na doutrina, né? Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. Então essa lição traz esses princípios maravilhosos. Já estou lhe incentivando a tomar prazer em estudar conosco esse trimestre, não é? Porque vai falar de princípios divinos em tempo de crise. E aí entra a oração, a volta à oração, a volta à palavra, a busca por um despertamento e esse despertamento nos levando a uma reconstrução. Reconstrução do templo, reconstrução da cidade, reconstrução do muro. E aí nós vamos estar estudando aqui. A nossa alma, há momentos que ela é destruída, mas pode ser reconstruída pelo poder de Deus. Pode sim ser reconstruída através da oração, através da busca de um verdadeiro despertamento espiritual. A restauração do templo é a restauração da comunhão, não é? Da adoração ao Senhor. Restauração dos muros é a restauração da doutrina. Glória a Deus que em muitas vidas está destruída, mas pode ser reconstruída. E por último vamos estar estudando a lição de número 13, que fala sobre a vigilância. E depois dos muros restaurados, templo restaurado, cidade restaurada, agora vamos vigiar, porque os inimigos vão se levantar para vir contra, para vir tentar outra vez atacar, né, a cidade de Deus. Então, amados, todas essas lições têm o avivamento como centro de uma vitória em tempos de crise. Avivamento que começou a partir da oração de Daniel. Daniel vai ler, não é, o profeta Jeremias, e ali ele encontra que o tempo do cativeiro era 70 anos. Daniel faz os cálculos e diz, então, já estamos chegando a 70 anos. É tempo de Deus mandar um despertamento no povo para o povo sair do cativeiro. Todo cativeiro tem um tempo. Cativeiro não é para sempre. E eu já me dirijo a você que está comigo neste horário, neste momento. Conectou aí a sua rede social, ligou o seu aparelho, não é? Estar aí na sua televisão, no seu celular, não sei, no seu smartphone. E Deus tem uma palavra para você. Cativeiro não é para sempre. Cativeiro não dura para sempre. Cativeiro na vida de crente vem, mas passa. Deus tem seus propósitos nos cativeiros que passamos, mas o cativeiro passa. E quem sabe o tempo do teu cativeiro também já está terminando. Glória a Deus. Quem sabe Deus já cumpriu o tempo do teu cativeiro e Deus já está preparando um despertamento para a tua vida e você vai se levantar e você vai agir, e você vai voltar à oração, vai voltar à palavra, vai voltar às profecias, vai haver uma reconstrução espiritual na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Tudo começou com Daniel orando. Não é diferente. Não é diferente hoje. Tudo pode começar a partir da oração, meu amado. Não perca a fé, não perca a confiança. Deus ainda ouve oração. É que muitas vezes nós queremos resolver as coisas sem oração. Queremos resolver as coisas no braço da carne, no nosso saber, no nosso conhecer, buscando artifícios humanos, ciência, isso, aquilo, outro. Tudo isso é importante. Mas olha, se começarmos através da oração, vai ser melhor. Porque aí é Deus quem está sendo convidado para agir ao nosso favor. O avivamento do tempo de Neemias e Esdras teve início com a leitura de Daniel sobre os 70 anos. Você sabia disso? Foi Daniel que começou a orar
E eu acho lindo que não foi uma multidão de pessoas. Há crentes que só crê na oração da multidão. Não, a Bíblia diz que é a oração de um justo. Lá está bem explícito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Começou com Daniel. Daniel começou a orar, não é? No livro de Neemias ele leu e começou a orar. A oração de Daniel intercedendo para que Deus cumprisse a sua palavra. Você já orou assim? Leu uma palavra e dobrou o seu joelho e começou a dizer: Deus, cumpra essa palavra. Realize essa palavra na minha vida. Age em minha vida sob esta palavra. Os antigos cristãos, eles oravam assim, com a Bíblia aberta ou com o rolo aberto, e pedindo a Deus que Deus cumprisse, confirmasse aquela palavra na sua vida. Ah, irmão, Deus tem compromisso, não é comigo nem é com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Fique certo que quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança inteiramente na palavra, Deus honra a nossa fé, mas é sob a palavra. O Senhor se revelou a Jeremias no capítulo 1, começou a mostrar a Jeremias algumas coisas. Jeremias também estava dessa feita, passando por momentos difíceis. E Deus mostrou a Jeremias uma vara de amendoeira. Está lá no capítulo 1, versículo 11 de Jeremias. E o Senhor perguntou a Jeremias: que vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Você sabe o que é uma vara de amendoeira? Uma árvore lá do Oriente. Aí o Senhor disse: Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Só quando eu cheguei no Oriente, que eu fui entender por que Deus disse a Jeremias: Jeremias, que vês? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu estive no Oriente, na última vez, num período que exatamente as amendoeiras estavam só as varas. Cai as folhas, cai os frutos, fica só as varas da amendoeira. Está se aproximando o inverno. Ou melhor, está terminando o inverno, está entrando a primavera. Durante o inverno, o período de chuva, de friagem, cai todas as folhas, cai os frutos. E fica aquela árvore que alguém passa, que olha e diz: morreu, acabou, não tem mais jeito. Aí de repente termina o inverno, começa a primavera. Sabe qual o sinal para o judeu de que o inverno acabou? É a amendoeira. Porque a amendoeira ela está sem folhas, sem fruto, está pelada, mas quando termina o inverno, da noite para o dia, guarda essa expressão, da noite para o dia, a amendoeira amanhece coberta de folhas e de frutos. Glória a Deus. Quando o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, que vês? Se eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo a Jeremias e está dizendo para você também essa tarde, para mim, para todos nós? Você pode estar passando por um período de cativeiro. Você está como aquela vara de amendoeira. A situação para você está como a amendoeira no inverno. Você está pelado, você está sem nada, você está desempregado, você está passando crise emocional, você está passando crise espiritual, você está passando crise emocional. Está se sentindo como uma vara de amendoeira. Mas essa tarde eu vim para profetizar sobre a tua vida que o inverno da tua vida pode estar chegando ao final. Assim como o Senhor falou a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. De um dia para outro vai terminar o inverno da tua vida, esse tempo de frieza, esse tempo de cativeiro. A tua amendoeira vai florescer outra vez, vai aparecer folhas, vai aparecer fruto, e Deus vai cumprir as promessas que tem feito a você, porque Ele vela sob a sua palavra para a cumprir. Glória ao nome do Senhor Jesus nessa tarde. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel foi ler na palavra, entendeu que o tempo do Senhor havia chegado, o tempo de Deus agir havia chegado. Ele entra em oração,
começa a pedir com oração, com rogos, com jejum, com humilhação na presença de Deus. E Deus começa a trazer um despertamento na vida do povo, na vida daquela gente. Eles começam a orar, então Deus começa a fazer algo na vida daquele povo através da oração intercessória de Daniel. Eu vou ser bem claro essa tarde. Não podemos, nesse assunto aqui, usar meio termo, temos que ir direto ao assunto. Sabe por que Deus não tem agido na vida de muitas pessoas? Sabe por que Deus não tem agido muitas vezes em nosso meio? Porque as pessoas muitas vezes se preocupam mais com a vida alheia do que com a oração intercessória. Se as pessoas orassem mais, intercedessem mais, Deus agiria mais. Eu lembro de um pastor antigo que eu tive na minha infância, e pastores daquela época gostavam muito desse provérbio. Eles diziam assim: pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas muita oração, muito poder. E nós estamos vendo, isso é uma realidade. Quando a igreja ora menos, Deus opera menos. Se a igreja não orar, Deus não opera. Mas se a igreja orar muito, se o crente orar muito, se buscar muito, Deus também age muito. Creia nesta palavra. Não fique olhando para A nem para B. Não fique preocupado com a vida de A nem de B. Não fique olhando as dificuldades. Não fique olhando o cativeiro. Olhe para Deus. Disse alguém: se você olhar para o tamanho do problema, o seu Deus vai ser pequeno. Mas se você olhar para o tamanho do seu Deus, o seu problema fica pequeno, diminui. Quando a gente vai chegando no Rio de Janeiro, vê o Cristo Redentor bem pequenininho, lá em cima do Corcovado, lá em cima do Pão de Açúcar. Mas à medida que você vai subindo o monte e vai se aproximando, o Cristo vai crescendo, vai crescendo. Quando você chega bem perto, está aquele monstro enorme. Dá para a gente fazer uma análise, uma figura aqui de se aproximar de Deus? Você distante de Deus, sem uma vida de oração, de intercessão, de jejum, de busca, seus problemas ficam bem grandes e Deus fica bem pequeno. Mas se você se aproxima de Deus, se você começa a chegar mais perto de Deus, vivendo uma vida de mais oração intercessória, uma vida de rogos. Rogos aqui é a oração com lágrimas. Uma vida de jejum. Uma vida de humilhação. Aí você vai se aproximando dele, vai se aproximando dele, vai se aproximando dele. Seus problemas vão diminuindo e Deus vai aumentando na sua vida. Deus vai ficando grande, Deus vai ficando grande. Aleluia! E daqui a pouco você está cheio de fé, acreditando que Deus resolve os nossos problemas. Amados, foi assim com Daniel. E tem sido assim através dos tempos com todos aqueles que servem ao Senhor. Daniel jejuou. Daniel buscou a Deus. Daniel soube que a época de Israel ser livre chegou e foi orar. Nós sabemos que a hora do arrebatamento chegou, devido aos sinais que ora vemos acontecer. Quem é o cristão que não está vendo que chegou a hora do arrebatamento da igreja? Então, oremos para que sejamos logo arrebatados, para que a igreja já experimente esse momento glorioso do arrebatamento. Satanás está furioso, Satanás está vendo que o tempo dele está pouco, está curto, e ele está querendo derrotar o máximo possível de pessoas, embaraçar o máximo possível de pessoas, porque ele sabe que tem pouco tempo para tragar vidas para o inferno. Se preocupe com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal. Não é tempo de se preocupar com a vida de ninguém. Agora é tempo de cada um se preocupar com a sua vida e dizer: olha, está chegando o arrebatamento. Buscar um despertamento espiritual, um avivamento. O avivamento é, antes de tudo, um amor à palavra de Deus. O amor às almas perdidas. Eu creio numa igreja despertada pelo desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer a sua obra.
E Jesus indo buscar a sua igreja, não uma igreja fria, apática, mas uma igreja avivada, uma igreja com este amor à palavra, com este amor às almas perdidas. Pastor, quando é que nós conhecemos que um crente está avivado? Não se assuste com o que eu vou responder. Sabe quando eu creio que um crente está avivado? Quando ele ama a palavra de Deus e quando ele ama as almas perdidas. Não me traga outra característica porque eu não vou aceitar. É impossível que alguém esteja avivado, despertado e ele não tenha amor à palavra. Ele não tem amor às almas. Em toda a Bíblia, essas são características de um despertamento na vida de um cristão. O avivamento é uma cachoeira do Espírito Santo derramada sobre poucos, mas que ela vem, ela acontece, se estende, ela se derrama, ela atinge do mais idoso à criança, ela atinge a todos, contagia crentes, cidades inteiras, muda hábitos, costumes, alegra. Samaria houve um avivamento, houve um despertamento. E diz que havia alegria em toda a cidade. Eu estou esperando que Deus, em sua infinita misericórdia, nesses dias que antecedem o arrebatamento, ainda mandará um despertamento que vai alegrar toda essa cidade. O início de todo o grande avivamento, segure aí, é com a descoberta da palavra de Deus. Eu não posso lhe trazer uma outra coisa. Ah, pastor, eu pensei que era uma descoberta agora da modernidade. Não. As coisas de Deus continuam pautadas pela palavra. O início de todo grande avivamento é com a descoberta da palavra de Deus. É com amor à palavra. É com a busca pela palavra. É a partir do amor à palavra que nasce o desejo de orar. É a partir do amor à palavra que nasce o desejo de jejuar, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de evangelizar, de ganhar almas. Tudo começa a partir do amor à palavra. Infelizmente, muitos movimentos, avivamentos nascem através de pessoas, movimentos. Há pessoas movimenteiras, que fazem movimentos. Mas quando o despertamento começa através de movimentos humanos, quando essa pessoa vai embora, o movimento também vai embora, acaba. O avivamento perde a força, se acaba. Porque esse movimento, esse despertamento foi causado por aquela pessoa. Não foi pelo Espírito Santo, não foi por amor à palavra de Deus, não foi resultado de oração, de busca, de quebrantamento. Então, nunca devemos apoiar o despertamento da nossa vida, da nossa igreja, em cima de ninguém. Devemos fazer a coisa certa, nos voltar para a palavra. É tempo de se voltar para a palavra. A partir do amor à palavra, vai vir um desejo de orar. Vai vir um desejo de jejuar. Um desejo de adorar a Deus, de buscar a Deus. Você está no cativeiro. Deus estava no cativeiro também. 70 anos. Você pode dizer, mas agora eu estou no isolamento, nesse tempo agora de pandemia, já faz 110 dias, pastor. Eu estou no cativeiro. Pois é, eu também estou. Mas Daniel já era com 70 anos. 70 anos. Sem templo, sem culto, sem sacerdote, sem cidade, sem terra, em terra estranha, numa cultura estranha, no meio de um povo pagão. E Daniel estava lá, lendo a palavra, amando a palavra, buscando a palavra, e através da palavra veio uma vida de oração, uma vida de rogos, uma vida de jejum, uma vida de busca ao Senhor. E o Senhor manda um grande despertamento. Amados, quando não se consegue manter o avivamento,
o despertamento espiritual, o prejuízo de almas e a entrega ao mundanismo se alastra como as chamas de um grande incêndio. Nós precisamos manter essa chama acesa em nosso coração. Não podemos deixar se apagar. A minha preocupação esses dias, que sempre estou pregando a palavra, é porque eu estou vendo que as brasas estão espalhadas. E minha avó já dizia: meu filho, quer ter um fogo aceso? Junte as brasas, junte as brasas. Mas agora, a pretexto dessa pandemia, nós não podemos juntar as brasas como gostaríamos. Até por uma questão prudente. Observe o que eu estou dizendo, por uma questão prudente. Mas nos preocupa, nós que somos líderes, nos preocupa, as brasas estão espalhadas. E não é fácil manter fogo aceso com as brasas espalhadas. Mas se cada crente, onde estiver, buscar esse amor à palavra, passar a maior parte do dia, não com o celular, passando fake news para um, para outro, fuxico, boato, comédia, isso, aquilo, outro, mas buscando a palavra, se aprofundar na palavra, meditar na palavra. Essa meditação, essa busca, esse amor, eu tenho certeza, vai produzir desejo de você orar. Você vai orar e essa oração vai lhe levar ao jejum. E esse jejum vai lhe levar a um despertamento espiritual, a uma humilhação diante de Deus. E aí o grande despertamento chegará. E num grande avivamento, aí nós vamos ter um povo despertado, um povo que ama a palavra, um povo que ama as almas, um povo que aguarda ansiosamente a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então Daniel foi despertado para orar. E eu espero que na tarde de hoje você também seja despertado para orar, através desta palavra, através desta programação, através desta lição, que o Espírito Santo possa lhe despertar para orar. Daniel passou a viver uma vida consagrada diante de Deus. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Olha, amados, eu conheci já muçulmanos e eles oram 5 vezes por dia. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. E eu vou lhe perguntar, e você responda a você mesmo, quantas vezes você ora por dia? A oração dos retos é o seu contentamento. Está escrito em Provérbios 15:8. E ele escutará a oração do justo, Provérbios 15:29. Deus escutará a oração do justo. Daniel é um exemplo para todas as gerações de crentes. Daniel, Deus é meu juiz, era um homem de oração. Estava no cativeiro, estava enfrentando uma cultura pagã, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel buscava o Senhor. Apesar de jovem, quando deportado, né, tinha apenas 15 anos de idade, um adolescente. Agora ele já estava há 70 anos no cativeiro, estava já com 85 anos, mas permaneceu leal à sua fé, porque era um moço de oração. Serviu como conselheiro a 2 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. Foi um homem de oração, apesar de ser um estadista, um primeiro-ministro do governo. Não impede de você, né, ter um bom cargo, um bom emprego, uma boa posição social. Nada disso impede de você buscar a Deus. Daniel era estadista, era primeiro-ministro. Mas era um homem de oração, era um homem que cria na palavra, tinha o dom de profecia, sobreviveu à cova dos leões, sobreviveu àquele período da estátua erguida por Nabucodonosor
né? No período lá de Sadraque, Mesaque e Abidênego, ele estava também no cativeiro, mas escapou. E aí deixa para nós algumas lições. As convicções silenciosas frequentemente ganham respeito em longo prazo. Convicções silenciosas. Tenha suas convicções. Tenha suas convicções. Busque ter as suas experiências pessoais com Deus. Isso você não vai adquirir no meio da multidão, não. É no seu quarto, a sós com Deus. Não espere chegar a uma situação difícil para aprender a orar. Não espere. Ore enquanto você tem tempo. Ore enquanto você pode. Chegará momentos que você não poderá orar e vai viver de orações anteriores. Deus pode usar as pessoas onde quer que estejam, nas situações em que se encontrem. Deus pode usar. Daniel está na Babilônia, cativo. Daniel é contemporâneo de Ananias, de Misael, de Azarias, de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário, de Ciro. Foi primeiro-ministro em 3 impérios. Mas isso não lhe impediu de viver uma vida de oração e, através desta vida de oração, buscar um grande despertamento para o povo de Israel. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa achar guarida no teu coração. Os avivamentos dos dias de hoje me preocupa porque tem muita agitação, tem muitos louvores, tem muitas confraternizações, tem muitos congressos, muitas interações, mas nada ou quase nada de direção do rosto a Deus. Isso vinha me preocupando já há algum tempo. E hoje eu continuo orando. Deus, se tu vai mandar um despertamento à igreja, se a igreja ao voltar deste isolamento, o Senhor vai ter misericórdia e vai reconstruir as bases que estão abaladas. Mas não queremos que seja apenas um tempo de agitação. Não queremos que seja um tempo apenas de louvor, de cantoria, de confraternização, de interação, mas que não leve o povo mais a orar, a jejuar, um tempo de quietude para que se tenha intimidade cada vez maior entre o Senhor e cada um dos membros da igreja em particular. Não, que seja um tempo de verdadeiro e genuíno avivamento espiritual, marcado por princípios, e que esses princípios são amor à palavra, amor à oração, amor ao rogo, amor às lágrimas, amor ao quebrantamento, amor a um despertamento, amor a um avivamento espiritual. Que Deus ajude, que Deus abençoe, que cada um dos amados irmãos possam refletir a esse respeito. Que possamos descobrir na palavra de Deus que quando acontece o verdadeiro avivamento, alguma coisa acontece. Todos os avivamentos da Bíblia ocorreram em tempo de crise moral, crise espiritual, mas está lá. Houve obediência aos mandamentos divinos. Houve retorno ao culto. Houve destruição de ídolos, fim da idolatria. Houve arrependimento. Houve abandono do pecado. Houve entrega de oferta, de holocaustos. Houve prosperidade espiritual. Houve oração sincera. Houve busca pela palavra. Houve temor ao Senhor. Houve louvor sincero a Deus. Houve reverência à palavra de Deus. Houve genuíno culto ao Senhor. Houve busca verdadeira ao Senhor, quebrantamento.
pregação do evangelho com ousadia, conversões de almas, batismo com o Espírito Santo, milagres, prodígios, maravilha e dedicação à obra missionária. É esse o verdadeiro avivamento que nós precisamos. É esse o verdadeiro e genuíno despertamento espiritual que a igreja necessita. Que Deus nos ajude, que essa lição venha para nos despertar, que aprendamos com Daniel a se voltar para a oração, para a palavra, para um quebrantamento diante do Senhor, para que um genuíno despertamento espiritual aconteça na minha vida, na sua vida, na vida da igreja de uma forma geral, para se levantar e aguardar o toque final da trombeta de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Foi essa palavra que Deus nos enviou para a tarde de hoje.